Motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã, participando desta festividade dos 60 anos desta amada igreja. Leremos o texto, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua preciosa palavra e mais uma vez nós suplicamos ao Senhor que instrua-nos, fale ao nosso coração, ó Deus. Direcione-nos para que essa palavra encontre um lugar especial em nossos corações e que seja corretamente aplicada, Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Meus amados irmãos, este texto apresenta o fim do ministério de João Batista. Este texto nos apresenta o fim do ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus. O final daquele ministério batista era uma indicação do que Jesus completaria a sua missão, sendo preso e morto para nos substituir na cruz. De acordo com Mateus capítulo 14, João Batista foi preso por denunciar o pecado do povo e depois o pecado das autoridades. João Batista havia apontado o erro de Herodes, que estava em um relacionamento conjugal irregular com a sua cunhada, e isso custou a sua vida, pois ele foi morto na prisão por decapitação. Então aquele era um momento único, um momento particular na história, pois o ministério estava sendo passado para Jesus, o nosso Salvador. Era necessário que o precursor desse lugar à pessoa para quem ele apontava. E vocês devem se lembrar que João já havia dito que não era o Cristo e que importava que esse Cristo crescesse para que ele diminuísse. E aqui, meus irmãos, ele passa o bastão para Jesus uma vez por todas. Diferente de João Batista, que concentrou nos territórios da Judéia, Jesus deixou os grandes centros, escolhendo um canto de trabalho desprezível. De acordo com o texto, Jesus foi para a Galiléia. Aquele lugar fazia parte de uma região ao norte de Israel, onde ele concentrou a maior parte do seu ministério nas cidades que envolviam Nazaré, Caná da Galiléia, Cafarnaum e dentre outras. E de acordo com o relato de Mateus, capítulo 4, Jesus voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, onde estivera com José e Maria, ele foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, e isso para que se cumprisse a Escritura a intermédio do profeta Isaías, em seu capítulo 9, onde ele escreve antecipadamente, meus irmãos, a cidade natal do Evangelho. O evangelista Mateus, ainda no capítulo 4, nos apresenta uma espécie de exegese cultural daquela sociedade, onde ele descreve as pessoas como vivendo em trevas na região e sombra da morte. Não apenas em questões espirituais, mas também nas questões sociais. Aquele povo vivia em condições precárias. Vivia em condições precárias na chegada de Jesus, meus irmãos, porque os grandes proprietários de terra
Os grandes proprietários de terra haviam adquirido o domínio daquela região e estavam escravizando aquela população. Como nos diz lá em Provérbios capítulo 29, verso 2, quando diz que quando os perversos dominam, o povo geme. Então, nesse sentido, a situação dos moradores da Galileia era semelhante à dos israelitas. Vocês devem se lembrar também que em Êxodo capítulo 2, verso 23, diz que aquela população, na época de Moisés, vivia numa condição precária na época de Faraó. Mas da mesma forma como foi Moisés para a libertação do Egito, Jesus foi para os pagãos da Galileia e assim também é para todo aquele que nele crê. Afinal de contas, meus irmãos, este é o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. A nossa realidade não é muito diferente daquele primeiro público de Jesus. Assim como aquelas pessoas viviam socialmente oprimidas e espiritualmente mortas, a nossa sociedade está crescentemente em decadência, esperando então, necessitando de ouvir das boas novas do Evangelho, dessa igreja, de nós cristãos inseridos na sociedade. Interessante que, de acordo com este texto, Jesus entra em cena exatamente após a prisão de João Batista. E aqui, meus irmãos, reside o nosso desafio como igreja. Será que na zona de conforto ou no enfrentamento dos desafios, a igreja tem corajosamente feito com que a missão continue? Como é que nós, amados, como é que nós, como cristãos, como que nós podemos vencer a todos os aprisionamentos de desânimo na tarefa de pregar o Evangelho? E vivendo nós numa cultura adepta a tudo que é relativo, vivendo nós nessa sociedade onde nega verdades absolutas, como a igreja continua a sua missão na pregação do Evangelho? Pois bem, eu creio que este texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, responde a essas questões. Responde a essas questões, meus queridos, porque este texto narra o fato de Jesus ter pregado o Evangelho puro e simples, estabelecendo também um modelo para a igreja hoje. De acordo com este escrito sagrado, então, nós veremos 3 princípios sobre o Evangelho pregado por Jesus. Este é o tema dessa pregação. Princípios do Evangelho pregado por Jesus. Primeiro princípio. O Evangelho pregado por Jesus é essencialmente o Evangelho de Deus. Essencialmente o Evangelho de Deus. O verso 14 nos diz que Jesus, depois de João ter sido preso, ele foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Irmãos, o Evangelho brota essencialmente do Deus poderoso, que é também o Deus missionário. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, após a queda de Adão e Eva, o chamado ou primeiro Evangelho é pregado primeiramente a Adão e Eva, aonde Deus anuncia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, em seu ofício profético, Jesus ecoa a mesma mensagem de Deus que também foi dada aos profetas do Antigo Testamento. E neste primeiro ponto, então, Jesus ainda
Ele não era o proclamado, mas o proclamador das boas novas do Evangelho. Se você voltar aí para o início deste capítulo 1 do Evangelho de Marcos, vocês verão que o evangelista diz que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas isso não significa que o Evangelho de Deus seria substituído pelo Evangelho de Jesus. Porque se nós observarmos todo o Novo Testamento, especialmente as epístolas de Paulo, o Evangelho é indistintamente atribuído ao Pai e também ao Filho. Portanto, este Evangelho pregado por Jesus ainda estava em sua estreia, brotando então essencialmente da sua origem, que é o próprio Deus. Nesse sentido, então, meus irmãos, permita-me usar as palavras aqui do comentarista Paul Adolphe, quando ele esclarece dizendo: a boa notícia de Deus na Galileia, portanto, ainda não correspondia totalmente ao Evangelho de Jesus Cristo de depois da Páscoa. Se bem que este, em essência, se refere àquele. Se o Evangelho aqui ainda não fala da Páscoa, por outro lado, está repleto de Antigo Testamento, pois todos os elementos no verso 15 estão ali contidos. Portanto, meus irmãos, do começo ao fim, o Evangelho é essencialmente de Deus. O Evangelho é essencialmente de Deus, devendo a igreja proclamar diligentemente as boas novas de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, com palavras e com expressões, meus irmãos. Este foi o Evangelho pregado por Jesus. Este é o Evangelho que precisa ser pregado também por nós. E um aniversário como este serve também de uma espécie de conferência evangelística, onde nós averiguamos se realmente este é o Evangelho não só pregado, mas também vivenciado por nós. Todos os preparativos para uma festividade como esta têm o seu lugar de importância. As ornamentações, camiseta bonita, né, que eu estou usando aqui nesta manhã, você também. Tudo tem o seu lugar de importância, porém não é mais importante do que o Evangelho essencialmente de Deus, pregado por Jesus e que precisa também ser proclamado por nós, também ao longo do ano, e outra vez nos comprometendo com Ele, em cada momento que nos reunimos. Então, neste 60º aniversário, é um momento de celebração a esse Evangelho da graça, esse Evangelho que brotou do trono de Deus para os nossos corações. E como foi maravilhoso no momento do louvor eu me lembrar dos acampamentos, dos congressos, juntamente com Felipe, Pichuri, Charles, Rislan e tantos outros aqui nesta igreja. Como é bom que Deus nos preservou até aqui neste evangelho precioso. Nós somos esta geração, irmãos. Somos esta geração comprometida com este evangelho maravilhoso que a primeira igreja presbiteriana de Santa Maria da Vitória continue focada nesta missão. Continuemos, meus irmãos, focados nesta missão do evangelho essencialmente de Deus. Além do evangelho pregado por Jesus ser essencialmente de Deus,
O segundo princípio é que o evangelho pregado por Jesus é soberanamente efetuado por Deus. Acompanhe comigo a primeira frase do versículo 15. Verso 15. No verso 15 diz que Jesus foi pregando e dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Eu chamo sua preciosa atenção para a palavra tempo, aqui neste versículo 15. No grego, conforme a língua originalmente escrita aqui em Marcos, a palavra para tempo aqui não é cronos. Não é cronos, de onde vem a cronologia, horas, minutos e segundos. O termo aqui para tempo é kairos. Kairos, que significa a ocasião oportuna. É o ápice, ou é o momento decisivo no espaço do tempo. E a Bíblia chama este cronos de plenitude dos tempos. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E assim Paulo em Gálatas fala deste kairos, deste tempo específico de Deus com a chegada de Jesus ao mundo. Mas acontece que aqui em Gálatas 4, verso 4, a palavra grega para tempo já é cronos e não kairos. Ou seja, o kairos de Deus, a plenitude de Deus, lá de Marcos capítulo 1, verso 15, a plenitude de Deus entrou na cronologia humana com a chegada de Jesus, meus irmãos. E efetivamente aqui, cumprindo a sua missão, cumprindo a expectativa proferida pelos profetas do Antigo Testamento, especialmente Isaías capítulo 40. Aqui, então, Marcos está registrando, ele está falando do cumprimento das profecias messiânicas anunciadas pelo profeta messiânico chamado de Isaías. Deus, através do profeta, havia anunciado que salvaria o seu povo por meio do Messias. E apesar do cativeiro assírico, cativeiro este causado pela desobediência humana, Deus acendeu uma luz no fim do túnel. Deus acendeu esta luz, por exemplo, em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, João Batista prega conforme as palavras de Isaías 40. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lucas capítulo 3, versos 4 a 6. Então, Jesus estava inaugurando este tempo oportuno de Deus para a salvação de seu povo. E sobre a frase, o reino de Deus está próximo, podemos perguntar o seguinte com base neste texto: o que é o reino de Deus? Já cantamos aqui na primeira música nessa festividade, agora de manhã.
venha o teu reino, aquilo que nós oramos na oração do Pai Nosso. Mas o que é, então, o reino de Deus? Como ele está sendo usado aqui neste texto? O comentarista William Hendrickson, ele observa 4 conceitos de reino presentes nas Escrituras, a depender do contexto. Um dos sentidos para o reino nas Escrituras é o estabelecimento do reino no futuro. E é nesse contexto, irmãos, que o reino dos céus está ainda mais próximo para nós, mas ainda não foi consumado. Daí a importância de pregarmos mais ainda sobre a segunda vinda de Jesus ao mundo. A necessidade de pregarmos que este Rei glorioso, ele voltará um dia, os céus serão rasgados, ele voltará para buscar aqueles que creram nele. Mas quanto ao sentido mais restrito para a palavra reino, o reino de Deus, ele ainda não foi completado. Por isso que ele está próximo. É nesse sentido que esse comentarista, William, ele descreve este reino como a soberania de Deus, reconhecidos no coração e na vida de seu povo, efetuando então a sua completa salvação. Isso também sua constituição como Igreja do Senhor Jesus. É nesse sentido, então, meus irmãos, que o reino de Deus está sendo usado aqui. O reino de Deus está próximo, mas o reino de Deus também está pertinho de nós. O reino de Deus está dentro de nós também. É aquela ideia do já e ainda não. Já e ainda não. É nesse sentido que o evangelista Lucas, Lucas capítulo 27, versículo 21, diz assim: o reino de Deus está dentro de nós. Vamos dizer todos isso? O reino de Deus está dentro de nós. É nesse sentido também que Mateus capítulo 6, verso 10, a aclamação é que venha o reino de Deus. E que seja feita a vontade dele entre nós. Este, expressamente, deve ser, meus irmãos, o entendimento da igreja em relação ao reino de Deus hoje. O reino de Deus que já veio, que está dentro de nós. É Jesus reinando em nossos corações. Mas é também o Jesus que virá pessoalmente, visivelmente, em glória, para nos levar para a mansão celestial. Como estamos analisando, então, neste segundo ponto, o Evangelho é soberanamente efetuado por Deus nos corações. De forma soberana, Deus opera em nossos corações. Porém, isso não isenta da nossa responsabilidade de proclamar. Não nos isenta de proclamar o Evangelho. Pois todos os que são destinados para a vida eterna irão crer. Esta é a soberania de Deus. Mas lá em Atos 13, verso 48, diz que este resultado completo da soberania de Deus em salvar os que haviam destinados para a vida eterna, isso foi resultado da pregação do Evangelho. Interessante que esta harmonia entre a soberania de Deus, sem ignorar
a responsabilidade da igreja é claramente exemplificada por Jesus neste Evangelho de Marcos, no capítulo 4. No capítulo 4 de Marcos, o nosso Senhor Jesus, ele diz: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Aí, meus irmãos, é quando ele apresenta a parábola da semente. A parábola da semente, quando diz assim: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Desta mesma forma, meus irmãos, é aquele que é nascido de Deus. Como diz Jesus lá em João capítulo 3, quando ele fala a Nicodemos: meus irmãos, desta mesma forma como acontece com a semente na terra, é o processo de Deus no crescimento de uma igreja. Cabe a nós continuar lançando a semente do Evangelho. Mas é Deus que soberanamente efetua a regeneração e o crescimento das pessoas. Então, assim como o agricultor que, ao plantar, não tem domínio sobre o clima, hein, Rui? Na plantação de banana lá, ó. Não tem domínio sobre o clima, não tem domínio sobre qual das sementes, qual da planta vai crescer. Assim como o agricultor não tem domínio sobre o clima, sobre a semente, assim também, nós não somos responsáveis pelo resultado, mas pela semeadura da palavra. Pense um pouco nisso que eu acabei de falar. Nós não somos responsáveis pelo resultado, mas pela semeadura da semente. Eventualmente, eu fico meio inquieto com a lentidão no crescimento da membresia da nossa congregação em Coríbe. Eu fico um pouco inquieto ali, às vezes, mas Deus tem pastoreado o meu coração nesse sentido, meus irmãos. E estudando sobre isso com os irmãos lá na escola bíblica dominical, domingo passado, Deus nos tranquilizou exatamente com esse trecho da lição que diz: a força de impacto da igreja não está em se acomodar ao mundo, mas em ser diferente dele. O que se requer dos missionários é fidelidade. Eu vou falar e vocês vão repetir agora. O que se requer da igreja é fidelidade. Diz aí. Exatamente. O que se requer da igreja é fidelidade. É curioso, irmãos, que em seu ministério terreno, Jesus exercia a sua missão com fidelidade. Ele exercia a sua missão com fidelidade, rompendo todas as barreiras que estavam tentando impedi-lo de proclamar o Evangelho. E o evangelista Lucas, mais uma vez, ele relata que quando as multidões não queriam deixar que Jesus fosse ou saísse da sua cidade, Jesus, porém, lhes disse: é necessário
que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades. É necessário que eu anuncie o evangelho também a outras cidades. É necessário assim porque foi exatamente isto para que o propósito para o qual eu fui enviado. Assim como Jesus, seguindo esse nosso padrão, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja local deve servir de dispenseira da graça de Deus expressa no Evangelho. No mais, meus queridos irmãos, no mais, é depositar os nossos esforços nas mãos de Deus. No mais, é depositar nossos esforços na soberana vocação e orando para que o Rei Jesus, inaugure o reino dos céus nos corações das pessoas que ouvirão as palavras ministradas. Bem, nós estamos falando sobre o tema princípios do Evangelho pregado por Jesus. E como temos visto até aqui, Jesus pregou o Evangelho puro e simples, estabelecendo um modelo para a igreja hoje. Nós já vimos, em primeiro lugar, que o Evangelho pregado por Jesus é essencialmente de Deus. Acabamos de ver, em segundo lugar, que o Evangelho pregado por Jesus é soberanamente efetuado por Deus. Então, para finalizar, em terceiro e último lugar, nós veremos que o Evangelho pregado por Jesus possui expressamente o convite de Deus. O Evangelho pregado por Jesus possui expressamente o convite de Deus. Acompanhe comigo a última parte do versículo 15, aqui de Marcos capítulo 1, verso 15, a última parte. Aqui nos informa que a proclamação de Jesus era direta ao ponto. Dizia ele, vamos ler todos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só vocês agora. E na linguagem do contador de história da Bíblia de Taipa, é como se Jesus dissesse assim, o tempo chegou, enfim está aqui. O reino de Deus está bem pertinho. Vocês se arrependam e acreditam em mim. Assim Jesus foi andando e pregando esse evangelho tão simples, mas que continha o convite expresso de Deus para a salvação do homem. Interessante que, ao pregar, Jesus não muda o evangelho que veio da sua origem. É o mesmo evangelho. Jesus aqui, meus amados irmãos, repete o evangelho pregado pelo seu precursor, João Batista. O João Batista que, com muitas exortações, anunciava o evangelho ao povo, conforme está lá em Lucas capítulo 3. Este convite do evangelho aqui, pregado por Jesus, este convite do evangelho expressa de maneira muito clara e direta as duas necessidades de todas as pessoas ao longo dos séculos.
Quais são as duas necessidades de todas as pessoas ao longo do século? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. É simples assim. No Antigo Testamento, este era o convite de Deus anunciado pelos profetas. No Novo Testamento, os primeiros discípulos também obedeceram à instrução de seu mestre. Você pode passar um pouco as páginas aí para Marcos capítulo 6, versículo 12. Você vai conferir que os apóstolos faziam o mesmo. Marcos 6, verso 12, diz que eles, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse. Esta necessidade do arrependimento para com Deus e da fé no Senhor Jesus é claramente expresso nas epístolas. Este convite de Deus, irmãos, ele perpassa toda a Escritura Sagrada, alcançou o primeiro grupo dos discípulos, e ele culmina lá em Apocalipse, quando nós lemos nesta manhã, Apocalipse 2, arrepende-te. E em Apocalipse, meus irmãos, a fé e o arrependimento são marcas distintivas dos verdadeiros crentes. São marcas distintivas dos verdadeiros crentes. Nesse sentido, eu gosto muito da firmeza de Paulo em expressar a sua filosofia ministerial. O apóstolo Paulo, ele é muito sistemático, ele é muito sucinto, porém profundo nas palavras das suas epístolas. Mas Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrevendo Lucas a respeito do ministério de Paulo, Paulo então diz para os presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, nos versos 20 e 21, vocês podem abrir aí, Atos capítulo 20, versos 20 e 21. Em Atos 20, versos 20 e 21, vamos ler todos juntos? Ele resume assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês leiam agora, todos juntos, esse texto. Atos 20, versos 20 e 21. Repitam a leitura. Aleluia! Olha aí o resumo deste evangelho puro e simples. Portanto, meus irmãos, este deve ser o conteúdo da mensagem até a volta de Cristo. Nós não devemos nos intimidar, meus irmãos. Não devemos nos intimidar, mas proclamar a religiosos e ateus o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Observem que Jesus, conforme nós vimos até aqui, Jesus não apenas é apresentado como proclamador em seu ofício profético. Jesus não apenas é proclamador em seu ofício profético. Ele não apenas é
o rei que inaugurou o reino em seu ofício real, mas também Jesus é apresentado neste texto como o mediador em seu ofício sacerdotal. O mediador, aquele que nos reconcilia com Deus e que exige de nós a fé e o arrependimento. Ele é o próprio conteúdo proclamado. Diferente do carteiro que chega na sua casa, que bate lá no seu portão e entrega uma carta, uma encomenda que não tem nada a ver com ela, Jesus é aquele que, ao entregar a carta do Evangelho, ele é o próprio conteúdo desse Evangelho, meus irmãos. Ele tanto é o proclamador como o proclamado no Evangelho. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o centro do Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o cerne do Evangelho de Deus. O cerne do Evangelho de Deus. Estou quase finalizando, mas eu quero ainda citar que no relato paralelo de Lucas, diz que a fama de Jesus se espalhou e ele foi glorificado por todos. A fama de Jesus se espalhou e ele foi glorificado por todos. Logo, aonde for pregado o genuíno Evangelho, Jesus está sendo glorificado de fato e em verdade. Jesus é o cerne do Evangelho. Qual foi o Evangelho pregado por Jesus e que nós devemos pregar também? Em primeiro lugar, o Evangelho pregado por Jesus é o quê? Oi? Vou ver se vocês entenderam. Isso, exatamente. O Evangelho pregado por Jesus, ele veio de Deus. Ele é essencialmente de Deus. O Evangelho pregado por Jesus também, ele é soberanamente efetuado por Deus. E por último, como acabamos de ver, o Evangelho pregado por Jesus possui expressamente o convite de Deus, que é a fé e o arrependimento. Eu quero então finalizar com as palavras, mais uma vez, do comentarista William Hendrickson. Ele diz o seguinte: Jesus falou da obra de salvação como o reinado dos céus para indicar o caráter, a origem e o propósito sobrenaturais de nossa salvação. A nossa salvação, meus amados irmãos, como diz esse comentarista, começa no céu, o Pai que está no céu, e Cristo então defendeu a verdade tão preciosa para todos os que nele creem, que tudo é subserviente à glória de Deus. Tudo é subserviente à glória de Deus. Ou seja, tudo está debaixo do propósito de servir a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Como eu já fui aplicando no decorrer, então, desta mensagem, eu quero, por fim, apenas parabenizar esta igreja e dizer do meu privilégio de fazer parte do corpo de obreiros desta primeira igreja presbiteriana de Santa Maria. Sou muito grato pelo aprendizado
Muito grato por ombrear juntamente com os presbíteros, com os pastores desta igreja, a missão de Deus. Missão esta que continua. E o meu desejo é que a missão seja continuada por essa igreja. Como? Vivendo o mesmo evangelho pregado por Jesus. Vivam esse evangelho, continue vivendo, seja no templo, seja aqui no ensaio e aos irmãos tocarem. Eu fiquei observando assim a beleza que é um louvor bem ensaiado. Eu quero dizer ao grupo de louvor desta igreja que no momento em que vocês estão ensaiando aqui, é um ensaio evangelístico. As pessoas que passam na rua vão ouvir a mensagem cantada. É uma preparação para elas adentrarem por aquelas portas para ouvirem a palavra. Então é assim que a igreja prega o evangelho também, no templo, mas também de casa em casa, como era a filosofia ministerial do apóstolo Paulo, como deve ser a nossa. Que vocês preguem entre cristãos e incrédulos. Que cada membro desta igreja seja um refletor de luz, apontando para o Salvador Jesus. Que cada membro desta igreja seja como um refletor de luz, apontando para Jesus. Vamos então ficar em pé, meus amados irmãos. Eu quero, neste momento, convidar o pastor Edilton para fazer esta oração. E assim então eu retorno a palavra agradecendo por esta oportunidade.